livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduziria preso a Jerusalém. Indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Anadia. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e pôs-lhe a mão para que tornasse a ver. Vamos repetir o versículo 12, que diz assim: E numa visão ele via que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Para que tornasse a ver. Para que tornasse a ver. Até quando os moradores da terra vão ficar teimando contra a vontade de Deus? Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, a verdade da palavra de Deus, ela é única, ela não muda. E quando Deus tem que falar com o homem, com a mulher, com a criança e com o ancião, ele usa vários meios e várias situações. Glórias a Deus. Por isso que nós não devemos parar de pregar a verdade. A verdade, ela tem que ser continuada a pregar na igreja. Nós temos que dar testemunho da nossa vida para as pessoas lá fora, mesmo que nós não podemos falar até eles, porque muitos não querem ouvir, mas a nossa vida vai ser um testemunho, conforme diz a palavra do Senhor, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Só que quando eu olho aqui a palavra de Deus, irmão, no primeiro versículo, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O teu perseguidor e o meu perseguidor, antes de querer tocar na sua vida ou em minha vida, ele vai querer pedir autorização a alguém. Ele foi até o sumo sacerdote para poder pedir autorização para acabar com os discípulos de Jesus. Só que ele pensava que os discípulos de Cristo estavam seguindo qualquer segmento, estavam seguindo qualquer Deus. Não, os discípulos de Jesus estavam fazendo a obra do Todo-Poderoso, e uma vez fazendo a obra do Todo-Poderoso, ninguém pode parar o homem e a mulher que está fazendo a vontade de Deus, irmão. Aí aqui no primeiro versículo, ele está muito revoltado
para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem ou quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. O objetivo era perseguir todos, tanto homem como mulher. E Deus estava vendo tudo, irmão. Lá em cima, nesse exato momento, Ele está vendo o que eu estou fazendo e Ele está vendo o que você está fazendo. Lá em cima, nesse exato momento, Ele está vendo quem está tramando contra a nossa vida e quem está querendo o nosso mal. E o que Ele faz? Anjos poderosos andam do nosso lado. O homem maligno ou a mulher maligna pode até pensar mal contra a nossa vida e até tentar contra a nossa vida, mas só vai até onde Deus permitir, irmão. Assim aconteceu com Saulo. Ele vai com mais uma das suas rotinas para poder se levantar contra a obra de Deus. Versículo 3. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. É por isso que eu ando tranquilo, irmão. É por isso que eu ando tranquilo, porque eu sei que eu não estou andando sozinho. Aleluia. Você tem que entender que você não está andando sozinho. Glória a Deus. Como uma certa vez falaram comigo assim: irmão, certas pessoas vão querer acabar com a tua vida. Se eu fosse você, ia lá falar com fulano e cicrano. Eu falei, eu ir lá falar com fulano e cicrano? Para pedir para me defender? Tenho 2 joelhos. Sirvam Deus vivo. Se Deus não resolver o meu problema, se Deus não me guardar, mais nada nessa vida pode ser por mim. Aí a pessoa falou, você é louco, você é doido. Fui pregar na consagração. Quando dei início à mensagem, se levanta aquela senhora rodando, profetizando e falando em mistério. E ela vai no altar e aponta o dedo e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi e ouvi o que aquele homem falou que ia fazer contigo. Mas assim eu te digo, te ungi, te escolhi e te separei desde o ventre da tua mãe. Me apresentei para ti e agora você sabe quem eu sou e você prega a minha palavra. Não temais, porque aqueles que tentaram contra a tua vida e dizem que muito mais, que você só tem uma semana, eu te digo, tu não o verás mais. E envelhecerás na minha casa, fazendo a minha obra. E tudo isso se cumpriu, irmão. As pessoas que tentaram contra a minha vida desapareceram todas. E olha como é que eu estou aqui, com 43 anos de idade, com cabelo branco. Estou envelhecendo dentro da casa de Deus, conforme a profecia de 20 anos, de 15 anos atrás, que Deus falou comigo. Glória a Deus. Então, vale a pena confiar no Senhor, irmão. A Bíblia diz, ai do homem que confia na força do braço do homem e não confia no Senhor. Eu só confio em Deus e você tem que confiar também, irmão. Aleluia. Aí o que acontece? Ele começa a maquinar para destruir a obra de Deus, para destruir os servos do Senhor. Um resplendor de luz do céu aparece e envolve a todos. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O homem que te persegue, ou a mulher que te persegue, não está tocando em voz, está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso. E você acha que Deus vai ficar assim, ó? Vendo a pessoa se levantar contra a tua vida, vai ficar assim, ó? Claro que não. Se você está servindo a Deus de coração, se você está na obra de Deus não por interesse, mas porque você quer dar testemunho do Senhor e quer ver essa alma salva, Deus vai te guardar, irmão. Deus vai fazer todos os teus perseguidores desaparecer do teu caminho. Glória a Deus. Eu me lembro, irmão, também uma outra história que eu vou contar para confirmar o que está aqui. Aleluia. Se levantou em um determinado lugar que eu não posso falar onde é,
glórias a Deus, quase umas 5 pessoas contra a minha vida, e falou que eu não ia ter paz. Eles iam me perseguir, até eu sair da igreja. Falei, não faz isso, eu não estou na igreja de brincadeira, estou servindo a Deus Todo-Poderoso, pelo amor de Deus, procura uma igreja, arrependa desse mal que vocês querem contra a minha vida. Aí eles começaram, já está com medo, Cleitinho? Eu falei, não se trata de medo, eu estou preocupado com vocês, porque alguma coisa Deus vai fazer. E eles, vamos ver então. Isso foi naquela semana. E eu saí para pregar, irmão, eu não me preocupei com a situação. Eu continuei na minha rotina de pregação. Onde Deus me mandava eu ir pregar, eu ia. Por isso que eu nunca deixei pastor me proibir de pregar o Evangelho. Todas as vezes que eu estava numa igreja e que o pastor falava para mim, Chico, a partir de hoje você está no banco, eu não quero mais você pregando por aí, você está pregando por aí, não é para você sempre pregar. Eu pegava a carteirinha, pastor, toma aqui a carteirinha, estou saindo dessa igreja. Ah, por que tu está saindo? Estou saindo porque eu já vi que é o Satanás que está comandando aqui. Eu falei, você é maluco? Eu falei, não, aonde você vai me proibir de pregar o Evangelho, pastor? Sabe por causa de quê? Quem nos convida a pregar o Evangelho é Jesus. Ele falou comigo para me ser testemunha, para pregar, testemunhar e bendizer o nome dele. E tu está dizendo para mim não pregar? A Bíblia diz, quando te perseguir numa cidade, vá para outra. Se não deixa você fazer a obra de Deus, irmão, cuidado, porque o tempo nosso nessa vida é muito pouco. E Deus vai cobrar, irmão, a nossa estadia de vida nessa vida. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Saí para pregar. Eu fui pregar em determinado lugar. Aí veio aquele ancião de idade, falando em mistério, rodando, falando em mistério, vindo na direção do altar. Na hora que eu ia dar a introdução para a mensagem, irmão, falei, aí eu baixei a cabeça e falei, já vem Jesus, meu Deus do céu. Parou na frente do altar e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus fala comigo assim, irmão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, meu servo. Eu vi o que eles falaram e eu vi e vou agir. Nenhum mal sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua terra. E assim eu te digo, eles falaram aquilo contra ti porque não têm ocupação. Eles são desocupados. Darei ocupação a cada um e tu nunca mais os veres. Irmão, pelo amor de Deus, eu ainda avisei a eles. Deus tira da cadeira de roda, não tira? Mas Ele também coloca. Deus tira do hospital, não tira? Mas Ele também coloca. Um foi para a cadeira de roda, um foi para o hospital, um foi para o hospício, um foi para a prisão e o outro desceu a cova. Eu pedi esse mal? Eu pedi. Eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Eles falaram que vai me arrancar da igreja. Ninguém consegue nos tirar da igreja, a não ser se nós não quisermos mais. Nem Deus nos tira daquele dentro, é nós, com a nossa ignorância, com nossos pecados, com o nosso eu, com a nossa soberba, que acaba nos tirando da igreja. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, aquele que se exalta, Deus humilha. Glórias a Deus. Aí o que acontece? O Saulo, só porque era fariseu, conhecedor das letras, conhecedor da palavra, e tinha um cargozinho na sinagoga, ele começou a querer se mostrar e querer perseguir a obra de Deus, irmão. E deixa que eu acabo com essas seitas, deixa que eu acabo com essas pessoas. Se eu não entendo o mistério daquela pessoa, ou daquele determinado lugar, entrega na mão de Deus. Agora o que eu vou fazer é se meter? E assim ele quis se meter com a igreja de Jesus. Aí o que acontece? Versículo 5: e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra os escolhidos, contra os meus servos. Glórias a Deus. Quando ele cai por terra, e os soldados que estão com ele também caem por terra, Jesus começa a falar com ele ali. Glórias a Deus. Quando Deus quer falar com alguém, irmão, você não precisa se santificar. Eu
tenho que me consagrar, vou jejuar 24 horas, 48 horas, vou fazer 30 dias no monte, vou descer consagração, vou subir a consagração, vou subir o monte, vou descer. Não! Dependendo de quem quer que seja, for a hora do tempo de Deus falar conosco, Deus vai falar. Quer ser ímpio, quer ser cristão. Esse homem aqui estava com a mente ímpia, perseguidor da igreja de Jesus, e Jesus aparece para ele. Ele está ali falando diretamente com Cristo, e não só ele, por causa dele, os soldados também começaram a ouvir Jesus falar, mas eles não viram ninguém. Os soldados ficou. Que voz é essa? Aí o que acontece? Ele reconhece Jesus e ele diz, versículo 6, e ele tremendo, olha o que Deus vai fazer com o teu perseguidor. E atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E detalhe, ele agradeceu muito a Deus. Saulo agradeceu muito a Deus que depois Deus trocou o nome dele para Paulo. Por quê? O próprio Jesus veio para falar com ele, irmão. Olha só a maravilha de Deus. O próprio Jesus veio para falar com ele. Se Deus manda um anjo, irmão, imagine Deus lá em cima. Jesus, você já fez a tua parte, meu filho. Você já foi lá, morreu pelos homens. Você vai descer lá de novo, Jesus. Você já foi lá falar com o Pedrinho. O Pedro te enviou, Jesus. Você já levantou, Pedro se levantou de novo, está fazendo. O que você vai fazer lá embaixo, Jesus? Anjo. Miguel, vem cá, Miguel. Acompanha Gabriel lá embaixo para dar um recado para aquele homem. Derruba lá o Saulo o Saulo lá de Tarso. Derruba o Saulo de Damasco, de lá de Jerusalém. Derruba ele e Gabriel vai dar um recado. Jesus olhou assim, não, pai, não vou mandar um anjo não, eu vou pessoalmente, vou falar com ele. Não custa nada, vai ser rápido, lá embaixo. Jesus não permitiu o anjo vir, sabe por causa de quê? O anjo já tinha matado Herodes, passando a faca em Herodes. Imagina como é que o anjo estava, irmão. Sério, criador, vou lá de novo. Mais um. Glória a Deus. Vou cortar em pedaços. Aleluia. Quer atrapalhar a tua obra? Jesus entrou na frente, não, deixa que eu vou falar com ele. Jesus o envolveu com resplendor de luz e jogou Paulo por terra. Embriagado, todo trêmulo, e Jesus começa a falar. Ou você acha que não? Algumas pessoas me procuraram e falaram assim, irmão, estou ouvindo vozes, eu não sei o que está acontecendo. Olha, é mesmo, hein? Há uma semana atrás você se levantou contra algum cristão? Algumas semanas atrás você se levantou contra a obra de Deus? Não, só falei mal daquela igreja ali que eu não gosto de crer. Eu falei, então se arrependa, Deus está falando contigo. Se não é Deus, é o diabo, procura uma obra. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está ouvindo vozes, e muitos, por não ser espiritual, e tem muita gente na igreja que não é espiritual, não entende nada de obra de Deus, não consegue interpretar o que está acontecendo naquele exato momento. Ah, está ouvindo vozes? Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai lá, vai no hospício, você está ficando doido, você tem que tomar um tarja preta, tarja branca, tarja azul. Não é não, a pessoa está ouvindo voz ali, o demônio está falando com a pessoa, então pode ser um plano de Deus. Glória a Deus. Como uma família veio me procurar lá perto de casa, falando que o marido tinha ficado doido e que eu deveria ir lá para poder conversar com ele. Quando eu cheguei lá, mas toma cuidado, que ele ouve vozes. De um tempo para cá ele começou a ficar doido, começou a ouvir vozes. E eu sentei do lado daquele rapaz, aí, meu filho, como é que tá tua vida? Tudo bem? Ele tá, só que eu tenho escutado vozes aí, e de vez em quando aparecem uns seres aqui, eu começo a conversar com ele. Eu até falei aqui com a minha mulher que ela não está acreditando em mim, mas como é que eles são? Aí ele começou a descrever. E são os mesmos que eu vi, irmão. Eu não falo isso aqui para assustar ninguém, não. E nem para me engrandecer, não. São os mesmos que eu vi. Tanto os seres angelicais como demônios do inferno. E o homem começou a descrever. Perdemos dele. Parabéns. Você está com contato com os espíritos. O rapaz regalou, olhando. Você acredita em mim? Eu falei, acredito. Tudo que está falando, eu acredito.
Aí a esposa dele me olhando, eu olhando de rabo de olho, a esposa dele estava fazendo assim. Eu acredito que ela estava pensando assim, mais um doido. Aí eu joguei logo o letrão espiritual, né? Falei, meu amigo, não se preocupe. Aqueles que não acreditam no mundo espiritual não sabem o que é isso. Você está tendo um contato espiritual com o mundo dos espíritos. Sabe como é que você vai desenvolver? Se eu fosse um feiticeiro aqui agora, eu ia falar para você, você precisa fazer a cabeça. Você tem que fazer o ebó, você tem que ficar 7 dias dormindo com sangue por cima de você. Mas como eu não sou macumbeiro, não sou feiticeiro, eu vou te indicar como você desenvolver para poder continuar falando com os espíritos. Procura uma igreja evangélica, aceita Jesus Cristo se você quiser. Quer aceitar Jesus aqui agora? Ah, eu quero, irmão, eu quero. Aí ele aceitou Jesus, pronto, aceitou Jesus. A minha igreja é longe, não dá para você porque é muito longe, glórias a Deus. Em breve eu até posso colocar uma igreja por aqui, mas faz o seguinte, procura uma igreja na porta da sua casa e congrega e fique lá. Ele está na igreja até o dia de hoje, irmão. Dando glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Com o Espírito de Deus, e Deus está fazendo a obra. Glória assim a Deus. Aconteceu com o Saulo aqui. Viu Jesus, Jesus falou com ele, os que estavam com ele não podiam ver, só ele via, e ali ele todo trêmulo, no versículo 9, trêmulo, o que eu devo fazer? Vai numa cidade e lá será dito o que convém. Quer dizer, quer receber a bênção de Deus? Obedeça a Deus, faça aquilo que Deus mandou você fazer, assim como ele obedeceu a Jesus, irmão. Versículo 7, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouviram e não vendo a ninguém. Eles ficaram procurando, versículo 8, e Saulo levantou de terra, abriu os olhos e não via a ninguém, e seguindo pela mão conduziram a Damasco. E versículo 9, esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Versículo 10, e havia em Damasco. Aí que começa o movimento, irmão. Aí que começa a vitória a chegar. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Versículo 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai numa rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo Deus está vendo, irmão. Tudo Deus sabe. Glórias a Deus. Irmão, Jesus precisa me atender, ele vai te atender. Mas tem coisas que Deus não atende porque não é para você receber. Deus só vai te dar aquilo que é bom, não vai te dar aquilo que é passageiro. Versículo 12 para terminar. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Glória a Deus. Aleluia. E dali ele virou um dos maiores missionários da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. De perseguidor a pregador do Evangelho. Mas você acha que Jesus apareceu só para ele? Jesus apareceu para Tomé. Quando ele chegou para Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Já que você não creu, coloca a mão aqui. Vê que sou eu mesmo. Jesus está vivo, irmão, não está morto não. Jesus vive. Jesus apareceu para Pedro. Quando Pedro desviou, ainda levou o discípulo com ele desviar. Jesus veio, Pedro, tu me ama, faça a minha obra. Jesus apareceu para Tiago. Jesus apareceu para as mulheres. Jesus apareceu para Maria. Jesus apareceu para mais de 500 discípulos. Jesus apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus apareceu para mim também. Aleluia, Jesus. Você acha que eu tenho essa firmeza toda, irmão, na obra de Deus por causa de quê? Porque também Jesus apareceu para mim e me determinou o que eu devo fazer. Por isso que eu faço até o dia de hoje. E quando eu vejo que a pessoa está querendo me tirar do caminho, eu corto logo a amizade, independente de quem quer que seja. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser conhecido e não conhecido. Se tentar me tirar do caminho do Senhor,
Eu busco sempre referência. Eu só acredito naqueles que estão verdadeiramente na palavra.